Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Vamos dar continuidade no assunto do plano cartesiano ainda, mas agora a gente vai falar de simetrias de reflexão no plano cartesiano, né? É o módulo 8.3. Primeiro, a gente tem que ter em mente o que é algo simétrico e algo assimétrico, né? Quando a gente fala de simetria, a gente está falando, quando eu falo que algo é simétrico, eu estou falando que esse algo ele pode ser dividido ao meio e cada uma dessas partes são exatamente iguais entre si. É, por exemplo, se eu pego esse celular, né? Esse celular, se eu dividir essa tela ao meio, né? Essa tela exatamente ao meio, eu vou ter duas partes iguais. Então eu falo que esse celular é simétrico. Agora, olha o lado de trás desse celular. Se eu dividir essa parte de trás ao meio, eu vou ter duas partes iguais? Não. Porque, por exemplo, esse lado aqui, eu vou ter algo nesse lado que eu não vou ter nesse. Então, a parte de trás desse celular é assimétrico. Então, isso é simetria, tá? Então, tudo que é simétrico é algo que é exatamente igual quando dividido no meio, beleza? Há vários tipos de simetria, pessoal. Eu vou marcar aqui para vocês. Então, olha só, os tipos de simetrias que eu tenho. Eu tenho a simetria no plano, né? No plano cartesiano. Eu tenho esses tipos de simetria, veja só. Rotação, translação, reflexão e reflexão do deslize, beleza? Eu tenho esses tipos de simetrias, então. Agora, hoje a gente vai trabalhar a simetria de reflexão. Bom, dá uma olhada aqui, pessoal. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Vou mostrar para vocês um exemplo de simetria. Olha essa fachada aqui, é a fachada da igreja da Catedral de Notre Dame, né? Essa fachada ela é simétrica. Olha o que aconteceu. Ele pegou a fachada toda, dividiu ao meio, eu obtive essa parte. Como ela está no plano, eu tenho certeza que vocês conseguem fazer a outra parte dessa fachada utilizando como molde essa fachada que ele tem aqui. Então, por exemplo, ó, eu vou fazer um pedaço aqui, mas depois vocês vão fazer isso no caderno, na apostila, tudo bem? Então, olha aqui, deixa eu só mudar a cor para preto. Beleza. Ó, eu vou começar por aqui. Ela vai dar, ó, mais ou menos aqui, ó, beleza? Eu acho que está na altura, né? É óbvio que na apostila vocês podem usar régua e tudo mais. Bom, aqui ó, eu tenho uma circunferência. Essa circunferência ela tem 1 centímetro de raio, então ela vai acabar aqui. Então, aqui ó, eu consigo ter essa outra parte. Ó. Olha aqui, eu consigo ter essa outra parte. Depois eu posso pegar a régua, pegar o transferidor e fazer ó, 1 centímetro de raio com centro nesse ponto aqui. Eu vou fazer uma outra circunferência, a circunferência grande, depois eu faço a circunferência pequena e por aí vai. Então, aqui eu tenho uma imagem simétrica. Então, a parte que eu construí aqui vai ser exatamente igual às distâncias, né? Quando eu falo exatamente igual, eu estou falando que as figuras vão ser que nem esse triângulo, o trapézio formado aqui por aí vai, ele vai estar à mesma distância do eixo Y e com as mesmas medidas. Tudo bem? Então, vocês vão aqui vocês vão ter que construir essa parte, tá? Então, ó, a figura a seguir é uma representação inspirada na fachada da Catedral de Notre Dame, na França. Sabendo que essa fachada se divide exatamente em duas partes iguais, espelhadas, complete o desenho. Tá? Então, aqui, vocês vão ter que completar o desenho. Mas não complete o desenho até começar a aula, tá? A gente vai fazer juntos. Então, vocês vão estar fazendo o desenho enquanto eu vou auxiliar vocês na aula do Zoom, tá? Então, esperem para fazer ele. Mas já saibam que vocês vão ter que construir isso. Depois, pessoal, a gente vai começar a falar exatamente da simetria de reflexão. Bom, olha essa imagem aqui, pessoal, desse gato aqui, beleza? Esse gatinho fofo.
quando ele olha no espelho, eu tenho uma imagem exatamente igual a dele, né? Exatamente igual, né? Só que com um detalhezinho, né? Olha esse queixo dele. Vamos supor que o eixo de assimetria está com base aqui ó, na base do espelho. Então, a distância que esse gato está do espelho, a imagem refletida dele também está do espelho. Tá? Então, aqui é uma simetria de reflexão, porque a igualdade está acontecendo com base numa reflexão. Mas como que a gente vê isso no plano cartesiano? Tá? Eu consigo ver de três formas, pessoal. Vamos tomar como base aqui, olha, esse polígono ABC, esse triângulo ABC. Primeiro, eu vou fazer a simetria dele multiplicando os vértices das abscissas, ó, ponto X, tá bom? Ponto X. Multiplicando por menos 1. Né? Vocês lembram que a gente já fez isso. Quando a gente multiplica um ponto de menos 1, ele vai para o seu lado oposto, né? Eu não, ó, eu só vou multiplicar, gente, o ponto X, tá bom? Os pontos da abscissa. O do Y eu vou manter. Então, olha, se o A é menos 7 e 10, se eu multiplicar a coordenada do eixo X, ou seja, do eixo X, por menos 1, vai virar o quê? Vai virar 7 e 10, né? Olha aqui, 7 e 10. Vou multiplicar o ponto B, o eixo, o ponto das abscissas, do ponto B por menos 1. Se é menos 11, vai virar, olha aqui, 11 e 2. E por aí vai. Então, o que a gente vai fazer? Multiplicar todos os pontos X, ó, do ponto A, menos 7, do ponto B, menos 11 e do C, menos 2, por menos 1. E a gente vai ver qual polígono vai virar. Olha o que vai acontecer, gente. Eu construí, olha, um polígono exatamente parecido com o polígono inicial, né? Exatamente. Só que o que aconteceu? Ele foi para o outro lado. Ele foi para um quadrante oposto. Se aqui ele estava no quadrante 2, ele foi lá para o primeiro quadrante, certo? Então, e veja que interessante. A distância que os pontos estão do eixo Y é igual. Ó, vamos ver o polígono original. Ele está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros longe do ponto Y. O ponto A1, esse novo ponto A, ele também vai estar 7. O ponto C, ó, ele está a 2 centímetros do eixo Y. O novo ponto C, o C1, ele também vai estar a 2. E isso vai acontecer com B também, com B também. Ok, gente? Então, o que a gente percebe aqui? Quando a gente multiplica o eixo X por as coordenadas do eixo X por menos 1, a gente vai ter um polígono simétrico a ele, de reflexão. E quem que vai ser o eixo de reflexão? Se a gente multiplicou pelo ponto X, a gente vai ter o eixo Y como reta, como eixo de reflexão. Tá? Se a gente fizer o contrário agora, em vez de a gente multiplicar o ponto X por menos 1 e multiplicar o eixo, os pontos do eixo das ordenadas, ou seja, os pontos do eixo Y por menos 1, olha o que vai acontecer. A gente vai ter um novo polígono, só que agora o eixo de reflexão não vai ser mais o eixo Y, vai ser o eixo X. Ó, eu obtive um polígono igualzinho, só que agora, olha lá, o eixo X que está sendo o eixo de reflexão. E agora a gente já viu na aula passada, gente, que se eu multiplico a coordenada toda por menos 1, o que acontece? A coordenada toda, quando eu falo, é os pontos do eixo X e os pontos do eixo Y. A gente viu que a figura vai manter o mesmo tamanho, porém, ela vai ser invertida e num eixo oposto. Se eu tenho a figura, o polígono original, no quadrante 2, se eu multiplicar por menos 1 todas as coordenadas, quem que é o eixo oposto ao quadrante 2? Olha, é lá o quadrante 4, né? Quadrante 4. E aí a gente viu que as figuras vão ser invertidas. E agora, quem vai ser o eixo de reflexão? O eixo vai passar aqui pelo ponto zero, a origem do plano, né? Aqui o ponto zero. Olha aqui que virou. Beleza? Então, gente, isso que é simetria de reflexão. Eu transformar a figura original numa igual,
só que tendo um eixo de simetria entre eles, né? Se eu tivesse um espelho, quem que seria o eixo de simetria? Seria a base do espelho. Aqui no plano cartesiano, o eixo de simetria varia, depende como que você está construindo essa figura igual. Se você multiplicar por menos um os pontos do eixo x, o eixo de simetria vai ser o eixo y. Se você multiplicar por menos um os pontos do eixo y, o eixo de simetria vai ser o x. E se você multiplicar a coordenada toda, vai surgir um eixo de simetria aqui, ó, passando pelo ponto zero, né, a origem. Beleza? Pessoal, é muito simples, né? Não tem segredo nenhum. Então assistam esse vídeo. Quando começar a nossa aula, a gente vai construir junto a metade da Catedral de Notre Dame e depois a gente faz o demonstre seu conhecimento juntos. Beleza, pessoal? Então, a gente se vê daqui a pouco. Até logo, abraços.